Olá! E no vídeo de hoje eu sou a Nutri Bruna Harmer e hoje eu vou te contar sobre o que a nutrição pode te ajudar nas questões da tireoide, principalmente hipotireoidismo. A gente vai falar um pouquinho sobre tireoidite de Hashimoto também, até hipertireoidismo, quero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Primeiro, só vamos corrigir um negócio que eu escuto no consultório e eu acho muito engraçado. O pessoal vai falar, eu sempre pergunto na minha anamnese várias coisas. Tá, então antes de mais nada, eu sou a nutricionista Bruna Harmer e eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Me Conta Nutri, que eu tenho vários vídeos interessantes, eu vou deixar nos cards aqui, vocês podem conferir. Mas durante a minha consulta eu sempre pergunto para os pacientes se tem alguma doença instalada, e daí muitos deles falam assim, eu tenho tireoide. Aí eu fico pensando, que bom, todo mundo tem, né? Precisa ter, só se a pessoa tirou, né? Mas enfim, todo mundo tem o tireoide. O tireoide é um órgão, né? Vou colocar aqui uma fotinho dela. Ela fica na região do pescoço, né? Ela tem esse formato mais de borboleta aqui também. E ela fica nessa região aqui. Ela produz hormônios que vão orquestrar o nosso metabolismo, né? Principalmente o T3 e o T4, o T4 se converte em T3, enfim, faz o seu metabolismo funcionar. Quando você tem ela hiperestimulada, a gente pode ter o hipertireoidismo, onde a gente tem muito desse hormônio e é onde faz o corpo ter um metabolismo muito acelerado. Isso pode levar a taquicardia, problemas de coração, a perda de peso e a vários problemas absortivos também. E nós temos também o hipotireoidismo, quando esses hormônios não são produzidos de maneira eficaz, a gente tem esse metabolismo mais lento. E alguns dos sintomas vão envolver aí muitos frio nas mãos e pés, o metabolismo mais lento mesmo, dificuldade de perda de peso ou no caso ganho de peso também. Essa queda de metabolismo, o cabelo fica mais ressecado, queda de cabelo, unhas fracas, letargia, né, uma sonolência, uma preguiça, isso tudo são também sintomas do hipotireoidismo, ele vai ser confirmado por exames. E nós temos também a tireoidite de Hashimoto, que ela é uma doença autoimune. Eu vou contar para vocês então como que a nutrição pode ajudar a prevenir essas doenças, as três inclusive, e como a gente faz para identificar, para ajudar a tratar elas também, tá? Primeiro vamos falar sobre o hiper e o hipotireoidismo, tá? A gente tem o TSH, que é um hormônio que a hipófise produz aqui no cérebro, e ela manda a tireoide funcionar. Então, quando a tireoide começa a ter sinais que ela não está funcionando bem, o primeiro hormônio que altera é o TSH. Se o TSH está muito alto, é porque o teu hipófise tem que mandar muito sinal, ou seja, muito TSH, para a tua tireoide funcionar. Então, significa que ela não deve estar produzindo hormônios de maneira suficiente. E quando o TSH está muito baixo, é porque a tua tireoide está funcionando muito bem, ela precisa mandar muito pouco sinal. Então, o TSH é um hormônio muito importante que a gente precisa estar sempre avaliando para identificar esses problemas o mais cedo possível. Por quê? O hormônio da tireoide, ele é zinco dependente, ou seja, para ele ser produzido, seu corpo tem que ter zinco. E sim, já tive casos em consultório onde o paciente tinha uma deficiência de zinco e isso foi sendo transformado em como se fosse uma pré-hipotireoidismo, ou seja, que o corpo estava começando a mostrar os sinais de que poderia vir a desenvolver o hipotireoidismo. A gente iniciou a suplementação de zinco e isso diminuiu muito. Então, eu gosto, até a pessoa teve um controle e não teve mais nenhum sintoma. Na verdade, zinco, selênio e magnésio são três minerais super importantes para uma saúde da tireoide e para a produção desses hormônios tireoidianos. Então, quando o paciente começa a apresentar qualquer alteração da tireoide, principalmente uma alteração no TSH, eu suplemento zinco, selênio e magnésio. Quando eu tô falando alteração pro hipotireoidismo, né? Então, eu suplemento, mas eu também gosto de suplementar pro hiper, porque normalmente também estão baixos. Sempre é necessário fazer uma avaliação nutricional antes, né? Então, zinco, selênio e magnésio, eu amo prescrever quando o paciente apresenta esse quadro aí, pra gente ter essa prevenção. O Fucus vesiculosus é uma planta também, e eu uso muito na fitoterapia para ajudar essa tireoide a funcionar um pouco melhor, pra gente conseguir ter uma saúde tireoidiana boa também ali. E se o paciente tiver esse início aí de hipotireoidismo, a gente consegue ter esse controle. Hipertireoidismo, eu vou te confessar que ele é um pouco mais raro de acontecer, mas normalmente a gente faz essa avaliação nutricional para essa questão desses minerais também, tá? No caso do hipertireoidismo, a gente não prescreve o Fucus, porque o Fucus ele vai induzir a tireoide a funcionar e no hiper ela já tá funcionando demais. Enquanto a hipotireoidite de Hashimoto, na verdade, ela é uma doença autoimune, então é necessário que a gente avalie algumas questões, tá? O que estamos percebendo muito no consultório? Muitas vezes a doença autoimune que acontece, eu estou falando do tireoidite de Hashimoto, mas também já aconteceu em alguns casos com pessoas com lúpus também, tá? Aonde o consumo de leite e de glúten faz com que o corpo
tenha uma reação imunológica. Então, muitas vezes essas pessoas têm uma alergia ou uma intolerância ao leite ou ao glúten ou aos dois, tá? Vejo mais até no glúten. E aonde essa reação que o corpo faz para a pessoa, ela é uma doença autoimune. Então, ela reage imunologicamente a esses alimentos e o consumo diário deles e frequente por anos pode levar a desenvolver essas doenças no futuro. Então, é interessante você fazer uma avaliação. Se não, seria interessante dar uma excluída nesses alimentos com glúten e com leite por um tempo para ver como é que você se sente e se a doença dá uma remissão também, seus sintomas diminuem. Porque eu tive muitos casos de melhora quando a gente tirou o glúten e o leite também, tá? Então é interessante dar uma avaliada. Então sim, quando a doença é autoimune, ela pode ser de algum fator externo, inclusive alimentar. Por isso que é interessante que a gente dê uma olhadinha nisso também. Quando a gente tem essas consequências de um hiper do hipotireoidismo, é óbvio que o paciente precisa tratar isso, né? Como eu falei, quando a gente consegue pegar antes, a gente consegue fazer esse manejo nutricional, às vezes a doença não desenvolve. Mas quando eu já pego um paciente no consultório, tanto com a tireoide de Hashimoto, quanto com hipotireoidismo, quanto com hipertireoidismo, muitas vezes a gente precisa já fazer um ajuste nutricional para isso. Quando é o hipertireoidismo, muitas vezes eu tenho que fazer uma dieta mais hipercalórica para fazer um ajuste de pessoa conseguir recuperar um pouco do peso que ela perdeu. E quando é o hipotireoidismo, a gente tem que fazer uma dieta com uma restriçãozinha calórica para ajustar essa perda de peso que ela acabou ganhando também. E claro, os sintomas que eu comentei, eles também vão sumindo quando a doença entra em controle. Mas por isso que é muito importante você estar sempre buscando informações e consultar o seu nutricionista. Espero muito que esse vídeo tenha sido bom para vocês. Um super beijo. Até mais. Tchau!